No relato de Gênesis 19, somos confrontados com uma passagem perturbadora que nos faz questionar a natureza do pecado humano e até onde a corrupção pode levar uma pessoa. É a história de Ló, que em um momento de desespero e falta de discernimento, ofereceu suas próprias filhas para serem abusadas pelos homens perversos de Sodoma. Este episódio nos leva a refletir sobre os limites da moralidade humana e a influência do ambiente ao nosso redor. Como alguém que foi chamado para ser justo e fiel, Ló se viu em uma situação terrível, onde o medo e a pressão social o levaram a cometer um ato inaceitável aos olhos de Deus. Vamos falar sobre isso. Mas eu quero começar destacando a notável diferença entre Abraão e Ló diante de Deus. Essa diferença fundamental em seus corações refletiu-se em suas vidas e nas consequências de suas escolhas. Ló estava na porta de Sodoma, um lugar de autoridade. É evidente que tem feito progresso, na verdade, tem triunfado no mundo. Debaixo do ponto de vista mundano, a sua carreira havia sido feliz. A princípio, ele armou as suas tendas até Sodoma. Depois, sem dúvida, encontrou o caminho para ali e agora encontramos-o assentado à porta, um lugar proeminente e de influência, sem dúvida. No capítulo 18, nos foi apresentada uma cena muito diferente da apresentada nesse capítulo. A razão é bastante óbvia. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Hebreus 11, versículo 9. Não encontramos um tal relato quanto a Ló. Nunca poderia dizer-se, pela fé Ló assentou-se à porta de Sodoma. O mundo era a sua armadilha, as coisas temporais a sua ruína. Ele não ficou firme como vendo o invisível, mas atentou para as coisas que se veem e são temporais. Ao passo que Abraão atentou para as coisas que se não veem e são eternas. Havia uma diferença material entre esses dois homens, os quais, embora tivessem partido juntos do princípio, atingiram um fim muito diferente, tanto quanto se refere ao seu testemunho público. Guarde isso. Sem dúvida, Ló foi salvo, todavia, como que pelo fogo, porque verdadeiramente a sua obra foi queimada. Pelo contrário, Abraão teve uma entrada abundante no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, não vemos que a Ló tivesse sido permitido gozar qualquer dos altos privilégios e distinções com que Abraão foi favorecido. Em vez de receber a visita do Senhor, Ló afligia a sua alma justa. Em vez de gozar de comunhão com o Senhor, está a uma distância lamentável do Senhor. E por último, em vez de interceder pelos outros, ele tem muito que pedir por si próprio. O Senhor ficou para conversar com Abraão e limitou-se a mandar os seus anjos a Sodoma. E esses anjos puderam, com dificuldade, ser persuadidos a entrar na casa de Ló ou aceitar a sua hospitalidade. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Que repreensão! Que diferença na prontidão com que foi aceito o convite de Abraão, como se depreende das palavras, assim faze como tens dito, do capítulo 18. Foi assim que os seres angelicais agiram com Abraão, mas não com Ló. Na sua caminhada cristã, você tem procurado se aproximar de Deus ou tem sido mais amigo do mundo, das coisas desse mundo, que de Deus? Considere o real valor das coisas. Volte-se para Deus antes que a destruição visite a sua casa e seja tarde demais. Que seja assim contigo, meu irmão e minha irmã. O texto nos diz que após a refeição, antes de irem deitar, os pervertidos sodomitas cercaram a casa de Ló. O homossexualismo tomara conta do lugar. O autor sacro dá-nos a horrenda informação de que eram homens velhos e jovens, vindos de todas as partes da cidade. A população inteira de Sodoma era criminosa. A grandeza da iniquidade e devassidão deles é evidente a partir do fato de que, coletivamente, eles se aproximam como inimigos para cercar a casa de Ló. Quão cega e impetuosa é a lascívia deles, posto que, sem pudor algum, correm juntos como animais irracionais. Aqueles homens bestiais realizariam a sua violência sexual se necessário. Ló estava incapacitado de lhes oferecer resistência. Teria sido um ato desumano e não apenas uma quebra da hospitalidade sacrificar os dois homens à multidão.
Ló fechou a porta, querendo um pouco de tempo para barganhar. O fato de Ló chamar aqueles homens bestiais de irmãos não é um apelo à origem racial, mas à proximidade, à vizinhança, pois Ló era descendente de Sem e os sodomitas de Cão. Ló fez algo terrível, oferecendo suas 2 filhas para serem sacrificadas à multidão. Como Calvino mesmo disse, ele deveria ter suportado 1000 mortes do que recorrer a tal solução. Ló tentou remediar o mal, lançando mão de outro, assim como o exemplo mais tarde registrado por Juízes 19, versículo 24. Em sua perplexidade, Ló, sem perceber, revelou outro grande pecado dos seus dias, a desvalorização trágica da condição feminina. Ambrósio afirmava que Ló apenas queria substituir o pecado pior por um pecado menor. Crisóstomo comentou sobre como Ló estava na obrigação de proteger os homens e suas filhas, até os limites de suas forças. Mas ninguém diz como Ló poderia ter saído daquele dilema sem a ajuda divina. Algumas vezes, somente uma intervenção divina pode solucionar os nossos problemas. Benditas são essas intervenções, quando elas ocorrem. O problema, que já era gravíssimo, se agravou ainda mais. Aqueles homens bestiais rejeitaram a barganha oferecida por Ló. Eles chamaram Ló de estrangeiro, pois Ló não era natural de Sodoma. E embora tenha possivelmente se tornado um dos juízes da cidade, nada faria com que os sodomitas parassem. Ló não estava em posição de barganhar. Agora, aqueles homens maus iriam abusar dele e de suas filhas, e não somente dos 2 homens. Que Deus nos livre de indivíduos malignos e destituídos de razão. Deus, mais uma vez, agiu com misericórdia diante de um cenário horrendo. Ló, diante de uma situação terrível, onde os homens da cidade de Sodoma cercam a sua casa em busca dos hóspedes que lá estavam, tomou uma decisão péssima. Aqui estavam os velhos e os moços, e todos, de todos os bairros envolvidos nesse tumulto. Os velhos não passaram por ele, e os moços logo se juntaram a eles. Ou eles não tinham magistrado que mantivessem a paz e protegessem os pacíficos, ou os seus magistrados eram também cúmplices. Observe que quando a doença do pecado torna-se uma epidemia fatal, isso, de fato, em qualquer lugar, vai causar o caos. Isaías 1, versículo 5 a 7. Ló não sabia o que fazer e acabou oferecendo o quê? Suas próprias filhas para aplacar a multidão. É verdade que entre 2 males devemos escolher o menor, mas entre 2 pecados não devemos escolher nenhum, nem jamais fazer algum mal, para que dele venha algum bem. Ló argumentou com eles, alegou as leis de hospitalidade e a proteção da sua casa, a que os seus convidados tinham direito, mas argumentar com esses teimosos pecadores, que eram governados somente pela luxúria e pela paixão, era a mesma coisa que argumentar com um leão que ruge ou com um urso que urra. As palavras de Ló a eles somente o exasperaram. E para completar a iniquidade daqueles homens e encher a sua medida, eles se lançaram contra Ló. O que ganhou Ló, na verdade, nesse caminho da felicidade e nesse caminho da satisfação? O quê? Nada. Muito pouco, talvez, na verdade. Se alguém se mistura com o mundo com o propósito de engrandecimento, deve dispor-se a aguentar as tristes consequências. Não podemos lucrar com o mundo e, ao mesmo tempo, dar testemunho eficaz da sua impiedade. Aqueles homens maus acusaram Ló de querer ser juiz de tudo, quando, na verdade, ele era apenas um estrangeiro. Acusaram ele disso. Perceba que o verdadeiro modo de julgar é permanecer à parte, no poder moral da graça, não no espírito soberbo do farisaísmo. O esforço para reprovar os caminhos do mundo, ao mesmo tempo que aproveitamos com a nossa companhia com ele, é vaidade. O mundo prestará pouca atenção a uma tal reprovação e um tal testemunho. Aconteceu assim também com o testemunho de Ló perante os seus genros. Foi tido por zombador aos olhos deles. É inútil falar de juízo vindouro ao mesmo tempo que temos o nosso lugar, a nossa parte e os nossos prazeres na própria cena que vai ser julgada. Como podemos reconciliar esse texto com 2 Pedro 2, versículo 7 e 8, que chama Ló de homem justo? Até mesmo homens justos, especialmente aqueles que têm comprometimento, com Deus, que têm comprometido suas convicções, caem em ardis
dos quais depois não consegue desvencilhar-se. Que nessa hora você possa sondar o seu coração e considerar a forma como você tem vivido diante de Deus. Analise a sua vida aí e veja as escolhas que você tem tomado e faça a seguinte pergunta: eu estou fazendo isso porque tudo o que não é de fé é pecado? Eu estou fazendo isso porque sem fé é impossível agradar a Deus? Ou eu estou fazendo isso porque isso é o que eu quero fazer? Se você se enquadra nas duas primeiras perguntas, continue caminhando, colocando Deus à frente dos seus planos. Se a última pergunta define bem a sua situação atual, arrependa-te, enquanto a ira de Deus não recai sobre a sua vida. Que assim seja, meu irmão e minha irmã. Deixe nos comentários aquilo que mais falou ao seu coração. Esse é um exercício muito importante que vai te ajudar em sua caminhada cristã. Senhor Deus, olhamos para a história de Ló em Gênesis 19 e reconhecemos a gravidade de suas ações ao oferecer suas filhas para serem abusadas pelos homens perversos de Sodoma. Sabemos que esse ato foi motivado pelo medo e pela falta de confiança em Ti, mas também entendemos que foi uma escolha terrível e que causou grande dor e sofrimento. Vimos, Deus, a grande diferença do relacionamento que Abraão tinha contigo e do relacionamento que Ló tinha contigo. Ó Deus, nos ensina a ser como Abraão. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a aprender com os erros das pessoas, que possamos ser corajosos em nossa fé, confiando plenamente em Ti em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a resistir à tentação de agir por medo ou egoísmo e concede-nos a sabedoria para fazer escolhas que estejam de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que agimos precipitadamente e nos desviamos do caminho da retidão. Capacita-nos a viver vidas santas e a refletir Teu caráter amoroso e misericordioso em tudo que fazemos. Intercedemos também pelas vítimas de abuso e violência. Pedimos, Pai, a Tua cura e consolo sobre elas, que encontrem refúgio e restauração em Ti e que possam experimentar Tua justiça e redenção. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do Teu amor e da Tua graça e que possamos sempre buscar fazer o que é certo aos Teus olhos. É em nome de Jesus, Pai, que pedimos todas essas coisas e entregamos também a Ti com confiança cada oração feita agora e aquelas que serão colocadas nos comentários. Cremos em Ti e o Senhor sempre abençoa os Teus filhos. Louvado seja o Teu nome. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, amados do Senhor, eu peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo com seus contatos, por favor. Se você está conhecendo o canal agora, já se inscreva no canal para que você possa estar presente em nossas orações diárias aqui e possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica conosco. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Deixe o pedido de oração de vocês nos comentários para que possamos continuar orando durante toda a semana, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.